Oi, gente, tudo bem? Viram muitos textos nesse clipe? Gostaram de alguns? Produziram alguns deles hoje? De quantas interações vocês participaram? Quantos textos vocês falaram? Quantos textos vocês escreveram hoje? Mesmo que você tenha produzido pouco texto escrito falado ou pouco texto escrito, mesmo no papel, no computador, certamente vocês ouviram ou leram muito mais. Mas o que é um texto? O que é um gênero textual? Estes são alguns assuntos da nossa aula de hoje. O tema da nossa aula é Linguística de Texto, Campo de Atuação e Conceitos Básicos. Falaremos neste momento especificamente da linguística de texto. Vamos partir do conceito de texto, quer seja ele falado ou escrito. Compreendemos o seguinte: texto não é uma simples sequência de palavras ou frases. Texto é, na realidade, uma unidade comunicativa, ou seja, um evento, uma unidade de sentido que se realiza tanto no nível do uso como no nível do sistema. Sistema, obviamente, língua, sistema linguístico. Esta é a postura de Beaugrand e Luiz Antônio Marcuschi. O texto é um evento, o que significa compreender o texto como um evento. Vamos recorrer a Marcuschi para responder a esta pergunta. O texto é visto como um sistema de conexões entre vários elementos, tais como palavras, sons, enunciados, significações, participantes, contextos, ações, etc. Ou seja, falar de texto é falar muito mais do que simplesmente falar de palavras. É falar muito mais do que falar simplesmente de um sistema linguístico. O texto é construído numa orientação de multissistemas. Veja bem, não estamos nos referindo apenas ao sistema linguístico, mas a outros sistemas. Isto porque o texto, quer seja falado, quer seja escrito, envolve tanto aspectos linguísticos como aspectos não linguísticos no seu processamento. Processamento aqui significa tanto o momento de produzir de quem está escrevendo, quanto o momento de recebimento desse texto do leitor ou do ouvinte, porque também é um momento de produção do texto ao fazer o sentido daquele texto, ao dar sentido do texto para quem está lendo. Isto porque a construção de sentido se dá justamente nessa interação, no momento em que eu estou processando um texto. Então, nessa noção de multissistemas entram imagens, músicas, gestos. Isto faz com que um texto se torne multimodal. O texto, ele é um evento interativo e não se dá como um artefato monológico e solitário, sendo sempre um processo e uma coprodução. Como eu havia dito antes, se o texto é um processo e uma coprodução, nesse momento em que eu estou falando com alguém, no momento em que eu estou conversando, essa nossa conversa, ela se constrói em coautoria. Por quê? Porque a minha conversa, a nossa conversa, é construída com a participação do meu interlocutor. Ao sinalizar para o meu interlocutor se eu estou concordando com o que ele está dizendo, com um movimento de cabeça ou com sinalização, isso, ou se eu pergunto, como é que foi mesmo? Eu estou participando da construção desse texto. Não é isto? Veja bem, quando eu disse agora, não é isto, eu estou pedindo a participação de vocês nesse texto que eu estou produzindo. Vocês vão dizer, mas como eu vou participar? Eu estou interagindo com quem? Com uma câmera, com uma gravação? Mas vejam só, eu estou produzindo esse texto para um público pré-definido.
Então, eu estou processando um texto com um leitor, com um interlocutor previamente definido. Estão compreendendo? Produzir textos, então, nesta perspectiva enunciativa, requer que falantes e escritores tenham em mente seus interlocutores. Por quê? Porque é um processo interlocutivo. Vejamos como Marcuse constrói essa imagem de texto. Ele afirma que, do ponto de vista socio-interativo, produzir um texto é semelhante a jogar um jogo. Antes de um jogo, temos um conjunto de regras, que podem ser elásticas, como no futebol, ou rígidas, como no xadrez. Um espaço de manobra, a quadra, o campo, o tabuleiro, a mesa e uma série de atores, os jogadores, cada qual com seus papéis e funções, que podem ser bastante variáveis, se for um futebol, um basquete, um xadrez, etc. Mas, quando acontece o jogo? Sabemos que só ocorre o jogo no momento de sua realização, não é? E é preciso que os jogadores colaborem, o juiz colabore. Vejamos como isso pode acontecer. Se são dois times, como no futebol, ou dois indivíduos, como no xadrez e na conversação dialogal, cada um terá sua posição particular. Então é preciso que decidam jogar a mesma modalidade, não é isso? Ou seja, se decidem cada um jogar um jogo diferente, não haverá possibilidade de jogo, mesmo que cada um queira vencer. E nós decidimos jogar o mesmo jogo, então a mesma modalidade deve ser compartilhada. O que isso tem a ver com o texto? Para que um vença, devem ser respeitadas as mesmas regras. Não adianta reunir dois times num campo e um querer jogar vôlei e outro querer basquete. Ambos devem jogar ou basquete ou vôlei. Assim se dá com os textos. Produtores e receptores de texto, ouvinte e leitor, falante e escritor, todos devem colaborar para um mesmo fim e dentro de um conjunto de normas iguais. Os falantes escritores da língua, ao produzirem textos, estão enunciando conteúdos e sugerindo sentidos que devem ser construídos, inferidos, determinados mutuamente. Vimos então que produzir um texto, nessa comparação que Marcuse faz, não pode ser uma atividade unilateral, porque, como um jogo, é uma atividade coletiva. Envolve o quê? Envolve tomada de decisões conjuntamente. Isso caracteriza a produção textual como uma atividade socio-interativa. Nesse jogo de construção dos textos, entram em campo recursos verbais e não verbais. Os recursos visuais e sonoros que acompanham o linguístico na atividade de fala são retextualizados na escrita. Como assim? Vejam bem, eu estou conversando com vocês aqui e estou usando gestos, obviamente. Esses gestos, se você vai fazer uma transcrição oral desse texto, a exemplo do que acontece numa disciplina como uma orientação de análise da conversação, é necessário que sejam sinalizados não só os movimentos que eu estou fazendo, mas também a entoação que é dada em algumas palavras, caso eu queira marcar uma palavra, como eu fiz agora, uma ênfase na palavra queira marcar, porque são recursos que fazem parte desse meu texto falado. Quando se vai escrever um roteiro de um filme ou uma peça teatral, por exemplo, essas marcas são registradas na escrita para que os atores ou para que o leitor possa compreender ou possa ter uma ideia, criar uma imagem de como está ou como seria a emoção, a ação
feita, representada pelos atores no momento de encenação, quer do filme, quer da peça teatral. Que tal se assistíssemos agora um pequeno fragmento do filme Central do Brasil? Outro dia eu mandei uma carta com a senhora. Tá lembrada? Sei. A senhora botou a carta no correio? Não, eu vou botar hoje. Ai, que bom. Porque eu queria rasgar aquela. Eu queria mandar outra. Oh. Eu acho que eu fui brava demais com Jesus. Pode começar. Jesus. Jesus. O Josué, teu filho, quer muito te conhecer. Te conhecer. E tá querendo ir aí pra Bom Jesus passar uns tempos. Tempos. Uns tempos com você. Com você. Mês que vem eu vou estar de férias e posso ir com ele pra ir. Aí eu aproveito pra ver o Moisés e o Isaías. Moisés e Isaías. Ah, minha senhora. O que eu queria mesmo era ver a cara daquele desgraçado de novo. A senhora que tem experiência, o que é que eu falo agora pra ele? Minha senhora, como é que eu vou saber? Me dê uma força, minha senhora. Minha senhora, por que não vai pra casa, pensa melhor e volta outro dia? A verdade é que eu ainda gosto muito dele, viu? Jesus! Sinto muito a tua falta. Me dói acordar e não ter você ao meu lado. Queria deixar o último fio de cabelo preto da minha cabeça pra você tirar. Isso, é isso! Vimos nesse trecho do filme que a emoção, a súplica da Ana são transmitidas na sua fala, assim como a impaciência, a ironia nas falas da Dora, estão sinalizadas no roteiro. Cabe às atrizes aí fazer esta representação, não é? Observem que havia, entre parênteses, hesitante, ironia, emocionada, expressões que sinalizavam para o leitor do texto o estado de espírito ou emoção dessas personagens e sinalizavam para as atrizes a forma de interpretação daquelas falas. Mas não é só isso, há também marcas no texto que sinalizam outras ações a serem feitas pelos atores que interpretarão o texto. Quais são essas marcas? São informações do tipo: Dora rapidamente apanha uma carta qualquer do monte e rasga. Ou Dora afasta o peão com a mão. Não só para os atores que vão representar o texto, mas também para nós leitores que lemos roteiros, e por que não ler roteiros de filme, ler peças teatrais, nós sabemos a sequência das ações ou compreenderemos melhor a fala seguinte do personagem com essas informações que são dadas para sinalizar o que acontece no cenário, ou o que acontece fora da fala do personagem, que acontece no contexto situacional e não no contexto linguístico. Esses sentimentos que estão marcados linguisticamente, vocês puderam observar nos olhares, na posição de cabeça, na expressão facial da Dora, por exemplo, extremamente forte, ao criticar a postura da Ana, querendo voltar para Jesus, ou criticando também, repreendendo o menino ao mexer na sua mesa de escrita, não foi? Vamos agora ao nosso quadro, Pensando sobre a Linguagem. O que é um tipo textual, o que é um gênero textual e o que é um domínio discursivo? E esses três termos, às vezes, nos causam problemas para defini-los, mas vamos a eles. A distinção entre tipo textual, gênero textual e domínio discursivo, em primeiro lugar,
deve ser uma preocupação nossa por razões teóricas, mas não deve consistir numa preocupação basilar do professor para ser objeto de ensino no ensino fundamental e médio. Essa é a minha opinião. Isso porque o que nos interessa é verificar a diferença entre o que é um tipo textual e o que é um gênero textual. Comecemos com a definição dada por Marcuse. Os tipos textuais são designações teóricas, ou seja, são construtos teóricos. Esses construtos teóricos, eles se definem por propriedades linguísticas intrínsecas que estão basicamente restritas a 6 tipos: narrativos, argumentativos, descritivos, injuntivos, explicativos e dialogal. Marcuse ainda nos diz que tipos textuais são sequências linguísticas ou sequências de enunciados no interior dos gêneros e não são textos empíricos, bem como apresentam uma nomeação que abrange um conjunto limitado de categorias teóricas determinadas por aspectos lexicais, sintáticos, relações lógicas e tempo verbal. Muito bem. Se tipos textuais são construtos teóricos, não são textos empíricos, gêneros textuais são os textos que cumprem funções as mais diversas dentro da nossa sociedade, no nosso dia a dia. Nós interagimos através dos gêneros textuais. Você, ao se dirigir, por exemplo, a um banco, você já sabe o que você vai fazer, qual é a ação que você precisa realizar no banco. Consequentemente, você sabe qual o gênero que você vai utilizar. Se você vai solicitar um empréstimo, você sabe qual o gênero que você vai produzir. Se você vai fazer um pagamento, você sabe também qual o gênero que você vai produzir. Se os tipos textuais nós podemos enumerar em 6, em relação aos gêneros textuais, é impossível. Por quê? Porque são muitos os gêneros textuais. Por quê? Porque são muitas as nossas ações na sociedade, são muitas as situações comunicativas das quais nós participamos. Nós temos, só para ter um exemplo, o parecer. Temos um parecer médico, um parecer pedagógico, um parecer jurídico, não é? Se você pensar, vou fazer uma lista dos gêneros orais que eu produzi hoje, desde que me levantei. Certamente eu fiz um cumprimento, eu posso ter feito uma oração, eu fiz um pedido, dei uma orientação aos meus filhos, fiz uma solicitação a alguém para fazer alguma coisa. É impossível você contar, tendo em vista a quantidade de gêneros que existem. Um outro bom exemplo é a carta. Quantos tipos de carta nós temos? Carta pessoal, carta de crédito, carta de solicitação de emprego, carta de demissão, que essa ninguém gosta, não é? Então, há uma variedade imensa. E no campo do jornalismo, vamos encontrar, por exemplo, uma reportagem, uma notícia, um editorial. É uma variedade imensa de gêneros. Só que cada espécie com a sua função sociodiscursiva. E o que é mais fantástico, basta a gente olhar para o gênero ou para a manifestação escrita daquele gênero no papel ou na tela do computador, você diz, isso é um horóscopo, isto aqui é uma piada, isto aqui é uma notícia, não é isso? Isso aqui é um informe publicitário. Por quê? Porque esse reconhecimento, ele é um reconhecimento dado pela nossa história de leitor. Se eu começo também
uma fala minha dizendo: ah, vocês sabem da última? Certamente você já disse, vai contar uma fofoca. Mas se eu disser assim, era uma vez, você diz, vai contar um conto de fada, não é? Porque essas são marcas já cristalizadas na nossa sociedade, na nossa história de construção dos gêneros, que sinalizam que essas expressões são de abertura de alguns gêneros textuais. Se eu disser o que é, qual é o gênero? Exatamente, adivinha. Se eu faço alô, você vai saber que eu estou atendendo a um telefonema. Isso em determinadas culturas, porque em outras culturas, mesmo na língua portuguesa, não se atende ao telefone dizendo alô. Por exemplo, em Portugal, você pode atender o telefone dizendo está lá, estou cá. Não é? É uma variação de linguística na forma de abrir o gênero telefonema. Bem, isso tudo para mostrar o quê? Que os gêneros textuais, eles simplesmente podem nascer, viver e morrer, assim como nós na sociedade. Por quê? Por quê? Porque eles dependem da nossa necessidade. Quem aqui ou aí escreveu um e-mail há 15, 20, 30 anos atrás? Ou praticamente ninguém. Por quê? Porque não fazia parte das nossas atividades de escrita, das nossas atividades de interação, da nossa prática interativa, da nossa prática de produção textual. E por que não fazia? Porque o uso da tecnologia que permite a produção desse gênero não nos era tão familiar como é hoje. Os seus irmãos pequenos, os seus filhos pequenininhos já estão muito bem adaptados ou muito bem familiarizados com a utilização do computador, mandando e-mail, participando de interações virtuais, não é isso? E quantos de nós ainda não estamos escrevendo com a linguagem, a familiaridade peculiar a esses gêneros textuais? Mas tem aqueles gêneros também que, coitadinhos, a gente nem escreve mais. A epopeia, que já foi tão importante para a construção da história, que servia para narrar as grandes façanhas, as grandes conquistas dos países, não é isso? Hoje não se escreve mais praticamente epopeia. Por quê? Porque as grandes conquistas, as grandes façanhas ou as grandes destruições, elas vêm imediatamente via reportagens televisivas, jornalísticas. Fazer o quê? Esse é o mundo mágico da construção dos textos. Este é um mundo fantástico da interação entre produção textual, construção da sociedade e desenvolvimento tecnológico. E onde fica o domínio discursivo? Já falamos de tipo textual e gênero textual. E o domínio discursivo? Refere-se às instâncias discursivas, discurso jurídico, jornalístico, religioso, educacional, etc., dos gêneros, ou seja, sinaliza a origem discursiva deles, já que os gêneros são institucionalmente marcados. Um domínio constitui práticas discursivas dentro das quais podemos identificar um conjunto de gêneros que, às vezes, lhe são próprios como práticas ou rotinas comunicativas institucionalizadas. Só um exemplo. Há uma propaganda do Greenpeace que focaliza a luta pela preservação do meio ambiente, pela não poluição dos rios. A história O Patinho Feio é retomada nessa propaganda, predominantemente pela imagem, com destaque na camada de óleo que polui o rio e também as pegadas do patinho feio ao sair do rio.
O que é que acontece aí? Nós temos tipo textual argumentativo, o gênero propaganda e o domínio discursivo publicitário. Enfim, os gêneros são espaços familiares para onde vamos para criar uma ação comunicativa inteligível uns com os outros, que são os guias que nós usamos para explorar o não familiar. O escritor pode jogar com uma variedade de formas em diferentes situações sociais e com diferentes objetivos, como já vimos. Os avanços tecnológicos têm colaborado e muito para esse jogo de experimentação de arranjos no processamento textual, não é? Podemos afirmar com segurança que a maior liberdade na manipulação dos gêneros textuais tem relação direta com a audiência e com o meio físico que transmite o gênero. Essa manipulação está sendo usada no sentido positivo. Basta pensarmos, por exemplo, nas charges animadas, nos infográficos ou nos diagramas em movimento. Os meios de comunicação de massa, escritos e a literatura são os dois espaços sociais de grande produtividade para a experimentação de arranjos visuais. É importante mencionar que, ao conceber os gêneros textuais como multimodais, não estou atrelando a aspectos visuais como fotografias, telas de pintura, desenhos, caricaturas, mas sim a própria disposição gráfica do texto no papel ou na tela do computador. Vamos pensar sobre isso vendo alguns exemplos no nosso quadro Brincando Seriamente com a Linguagem. Vejamos um exemplo para iniciarmos com um poema de Lewis Carroll traduzido por Augusto de Campos. Disse o gato pro rato: "Não, façamos um trato. Perante o tribunal eu te denunciarei. Que a justiça se faça. Vem, deixa de negaça. É preciso, afinal, que cumpramos a lei." Disse o rato pro gato: Um julgamento tal, sem juiz nem jurado, seria um disparate." "Não, o juiz e o jurado serei eu." Disse o gato. "E tu, rato, réu nato, eu condeno a meu prato." Não. Vimos então que tipografia e disposição gráfica são semioticamente significativos para o enquadre semântico cognitivo do título do poema Cauda, não é? Cauda de quem? Do gato, do rato, dos dois? Não importa, mas provavelmente do gato. Fundamental é perceber que a imagem de uma cauda, de um animal, abriga o diálogo entre o gato e o rato na construção extremamente visual e significativa do texto. Podemos afirmar que maior liberdade na manipulação dos gêneros textuais está atrelada a uma relação direta com a audiência, com o meio físico e com a disponibilidade do autor em transgredir as formas textuais. Sonoridade e movimentos no ritmo da leitura ou a leitura no ritmo da sonoridade do movimento. O quê? Não, é isso mesmo. É assim que vamos ler, ouvir o poema O Quê, de Arnaldo Antunes, interpretado pelos Titãs. Não é o que não pode ser que. Não é o que não pode ser que não é. O que não pode ser que não. É o que não pode ser que não. É! Que tal um passeio pela visualidade da escrita pelo túnel do tempo? Desde a antiguidade, poetas se tocaram com a visualidade da escrita. Músicos fazem partituras explorando a visualidade. Artistas plásticos exploram o pictórico na palavra. O ovo, 300 anos antes de Cristo, atribuída a Simias de Rhodes, relata o nascimento de Eros. Perseu, 300 anos antes de Cristo, de Aratos, composto pelas expressões verbais. A flauta, Sirinx, de Teócrito de Siracusa,
310-250 a.C., celebra Eco, ninfa das fontes e dos bosques. A Oração dos Viajantes, de Abraham Abularia, 1240-1291. Micrografia, ou seja, composição de um texto em letras minúsculas formando uma figura. Bela, Boa, Sábia, de Baudelaire, 1380-1440. Partitura que assume a forma de um coração. Um lance de dados, 1897, de Mallarmé. Poema escrito em dupla página em que a visualidade da letra e o espaço em branco são valorizados. Caligramas de Apollinaire, 1910. Texto em forma de figura. Fortalece a ideia de que forma e conteúdo raramente se divorciam. Colagens de letras, de Braque, misturam letras, textos à pintura, negando qualquer subordinação entre imagem e texto. Que tal o nosso passeio pelos gêneros textuais? Gostaram? A pluralidade de linguagens se faz presente em nosso dia a dia. E o bom é que ela não está esgotada. Quanto mais a sociedade se transforma, mais essa pluralidade também nos surpreende. Como dica de estudo, sugiro Produção Textual, Análise de Gênero e Compreensão, de Luiz Antônio Marcuschi, da Parábola Editorial. Um outro, Gêneros, Agência e Escrita, de Charles Baseman, da editora Cortez. E Gêneros Textuais, Tipificação e Interação, também de Charles Baseman, pela editora Cortez. Esses três, na íntegra, eles te dão um embasamento teórico muito bom sobre as noções de texto, gênero, que são dois tópicos centrais da nossa aula. E como última sugestão de leitura, Gêneros Textuais e Ensino, organizados por Maria Auxiliadora Bezerra, Ana Raquel Machado e por mim, pela editora Lucerna. Esse livro está dividido em duas partes. A primeira é uma parte mais teórica e na segunda parte você vai encontrar 10 gêneros textuais com definições e atividades para o ensino. Vai lá e confere.